Bem-vindo ao canal Academia e Mercado. Hoje nós temos a honra de receber o Hildebrando Viana. O Hildebrando, ele é bacharel em administração, especialista em estratégia e operações, mestre em administração e doutorando em administração também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hildebrando, bem-vindo ao nosso canal. Bem-vindo a todos aí ao canal também, uma oportunidade ímpar de participar de uma iniciativa muito bacana, que eu acredito que, principalmente nesse momento de fazer pontes entre mercado e academia, num momento desafiador, é o que pode fazer a diferença para alguns negócios, ao mesmo tempo que também contribui para os estudos. A academia não é uma coisa fechada, hermética, ela tem que participar da sociedade. Eu acho que através do mercado é uma das possibilidades mais produtivas que existem. Vou te entrevistar aqui um pouquinho, fazer algumas perguntas aqui para trazer um pouquinho desse teu conhecimento para o pessoal. Ao longo do mês de fevereiro, nós escolhemos tratar a temática de planejamento, né, o planejamento 2021, onde nós fizemos outros episódios, onde nós entrevistamos já uma visão de um empresário, uma visão também de uma psicóloga, né, enfim, de um contador, né, e agora trazendo um pouquinho do conhecimento dos acadêmicos, dos doutores da academia, enfim, sobre o que aconteceu no ano passado, né, e como é que a gente se planeja para ter um 2021 um pouco mais feliz, se é que isso seja de fato possível. E aí não tem como falar de planejamento estratégico, né, se nós não olharmos para o ano passado, que eu costumo dizer que, mais ou menos ali por março, as empresas dormiram de um jeito, acordaram de outro, né, ou seja, da noite para o dia nós não podíamos mais ter as pessoas trabalhando no mesmo ambiente, né, nós tínhamos que ter as pessoas trabalhando remoto, o famoso home office, que algumas empresas já praticavam, inclusive estava numa crescente. Se a gente pegar, inclusive, eu tenho um dado aqui do IBGE, em 2018, do total de trabalhadores ocupados, 5,2, ou seja, 3,8 milhões, já atuavam nessa modalidade remota, né? Inclusive, se comparado a 2012, isso é um crescimento de 44,4%. Quer dizer, já estava numa crescente, mas sem dúvida nenhuma, se nós pegarmos esses números aí do ano passado, a gente vai ter um pico, porque nós somos obrigados a, quase que na totalidade, né, salvo aqueles serviços emergenciais, estar realmente de uma maneira remota. Aí a gente viu muita empresa penando, né, para conseguir estabelecer, né, enfim, uma operação aí funcionando dessa forma. E o que a gente percebeu também? Que passado o ano de 2020, né, entrando em 2021, onde a gente pega esses picos, sobe, desce, pandemia, isola, libera, volta todo mundo, não volta, né, a gente percebe que mesmo quando a gente começa a voltar para dentro das organizações, a gente percebe muitos empresários dizendo assim, opa, eu gostei, eu curti isso aqui que eu vi, né, vi muitos benefícios em trabalhar de forma remota. Então, tem muitos empresários considerando, inclusive, não restabelecer o movimento que tinha antes. Tá? Ou seja, teve até um empresário que nós entrevistamos aqui no canal, ele disse, olha, eu não vou voltar para o modelo que eu tinha antes. Não sei nem se vou manter minha estrutura física, de sala, enfim, tudo. No mínimo, eu vou manter um ambiente híbrido. Na visão de vocês, acadêmicos, né, grandes especialistas, conhecedores aí na área de administração, como é que vocês consideram isso um movimento positivo, negativo? Não? Vocês acham que o mercado vai voltar todo mundo para dentro das empresas? Como é que vocês enxergam isso? Primeiro, assim, 2020, a gente fica com aquela imagem, o ano que não terminou, né? Então, a gente acaba não conseguindo fazer uma análise propriamente dita do recorte do ano passado, quando estourou a pandemia, e desse ano. A gente parece que teve o fechamento fiscal, porque é obrigatório, mas tem determinadas coisas que não aconteceram da forma que a gente esperava, e esse é um dos pontos do planejamento estratégico, né? Que a gente acaba, não tem uma conclusão definitiva, assim, é bom ou é ruim. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Eu acho que as empresas estão começando a perceber que são condições que não ocorreriam de forma controlada. Ninguém quer fazer uma pandemia acontecer para ver para fazer um teste, óbvio, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, proporcionou que algumas coisas pudessem ser analisadas por um ângulo diferente. Tem empresas que estavam mais preparadas para isso, tem empresas que se obrigaram se adaptaram a fórceps, né, como se fala, e muito disso caiu na conta do colaborador ir para o home office.
Então, eu acho que, sim, se o teu desejo é trabalhar em casa, é positivo. Tem pessoas que não gostam de trabalhar em casa e querem ter um ambiente de trabalho. E daí eu acho que esse é um dos viés que a gente tem que analisar também. Muitos empresários gostaram desse período das economias que foram geradas. Mantive meu negócio, de certa forma, mas não tive o ônus de ter um serviço de limpeza, um serviço de portaria, gastei menos luz, gastei menos água, gastei menos N, principalmente de custo fixo e estrutura administrativa. Em contrapartida, os colaboradores passaram a gastar a luz de casa, a água de casa, a não ter o convívio dos colegas. Então, se eu fosse te dizer, é uma amostra pequena, mas que deve ser analisada com cuidado para projetar os próximos anos, falando em planejamento já. Perfeito. Uma parte dessa economia, ou talvez alguém não tenha economizado, mas vai ter que dedicar parte do esforço no investimento com colaboradores que vão trabalhar remotamente. Pode ser na parte ergonômica, por exemplo. Alguém que não tem um computador adequado ou na altura adequada. Como é que eu resolvo isso? Uma cadeira, até mobiliário, não é padronizado, não é uma firma, né? Cada um é eu firma. Então, a empresa vai ter que ter esse cuidado até na parte de apoio psicológico. Tem gente, não vejo ninguém do meu trabalho há 3 meses. A gente estou exagerando exemplo, lógico, quem pensa no híbrido provavelmente já está pensando nisso, não sei se é, mas provavelmente é, porque até por experiência tem aquela percepção assim, eu acho que as pessoas têm que se ver, mesmo não tendo uma análise. E eu acho que o brasileiro tem muito disso, né? O brasileiro tem muito disso, em especial, né? A gente tem muito esse negócio do contato, né? Vamos fazer uma confraternização brasileira, é diferente, né? Claro, isso é uma das dificuldades do controle da pandemia, a gente gosta de se tocar, gosta de se abraçar, se cumprimentar, então tem mudanças de hábitos que têm que ser conduzidas. Inclusive, por exemplo, deve ser um desafio, não é a minha área afim, mas com certeza é um desafio para a área de recursos humanos, seleção e retenção. Como é que tu faz o quê? Muito da seleção hoje é olho no olho. Como é que é esse desafio para o selecionador, para o recrutador, né? E para o próprio gestor, que vai trabalhar com uma pessoa remotamente, que o gestor também, muitos gostam, pelo estilo de liderança, ter um contato próximo. Perfeito. Uma equipe, tem uma equipe fechada comigo. A área de vendas é muito tem esse perfil, né? Mas eu acho que um ponto positivo, assim, que tem que ser, ou pelo menos forçar para que ele vá para o lado positivo, é oportunidade de análise de coisas que não aconteceriam naturalmente. Então, eu tenho talvez uma qualidade de vida melhor porque eu não tenho deslocamento, eu tenho que reforçar isso quando eu falo com as pessoas, eu posso contratar recursos que eu não contrataria em outras situações, porque, por exemplo, a cidade não é próxima, então eu quebro aquela barreira do vale transporte, ou do tempo de deslocamento. Exato. As pessoas têm menos tempo no trânsito, têm mais tempo em casa, com a família, sozinho, enfim, para suas atividades. Inclusive está tendo uma fuga de muitos profissionais para o interior, né? A gente tem visto isso, né? É verdade. É uma verdade. E aqui na região, a gente está falando de Porto Alegre, mas isso vale para o mundo, né? Claro. A região metropolitana de São Paulo já acontece isso há mais tempo. Tem gente que trabalha em Jundiaí, Barueri, que para 1 hora é tranquilo, mas aqui em Porto Alegre tem gente que vai morar em Voti, Canoas, Viamão, e assim por diante. Exatamente. Então, as empresas têm que começar a colocar isso no seu planejamento estratégico. Tu falou de um ponto antes. Os ativos. O que são meus ativos? O ativo físico hoje, eu acho que os ativos são na estrutura de planejamento da empresa, as coisas que vêm mais mudando no decorrer das décadas. Hoje a gente tem possibilidade de leasing, aluguel, compra, uma compra direcionada, na parte de depósito e logística, principalmente, eu quero que montem um depósito configurado para minha operação. Daí vai lá o investidor, monta aquele depósito e te aluga, um contrato de 20 anos, por exemplo. Em logística e operações, é um ponto interessante. Cada vez mais, a gente está dependendo menos do físico para trabalho, mas vai depender cada vez mais de alguém que entregue produto e serviço. Exato. Então, no planejamento é uma coisa que já acontece há anos, na guerra das colas, a gente viu isso, na guerra dos canais, né? Quem domina o canal, domina o mercado. Exato. É óbvio que eu não estou falando que uma empresinha pequenininha vai dominar um canal, mas tem que conhecer o canal e fazer a parceria adequada para o seu negócio, em tempo de pandemia,
E depois da pandemia isso vai ser uma força, provavelmente, dessa empresa. Apesar de não ter uma perspectiva de curto prazo dessa pandemia ou das próximas que vierem, ninguém botou na ponta do lápis lá, vai ter uma pandemia no ano que vem. Mas o canal sempre é importante, agora é mais. Perfeito, perfeito. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta complementar para a gente. Ele também é professor acadêmico. E aí, essa relação aluno, que às vezes a gente tem, eu também sou professor, eu praticamente sempre atuei muito dentro de sala de aula, né, no contato com o aluno. E aí, esse semestre passado, por exemplo, eu fui dar aula EAD, né? Apesar que a gente já tem uma crescente aí, né, nesse modelo, mas aquele aluno que estava acostumado ali com a aula presencial também é uma mudança de ruptura também, né? Sim. Na verdade, a gente tem grupos, né, porque, por exemplo, tu tem o calouro. O calouro, no momento da entrada para ele na universidade, via de regra, é um momento sonhado para ele, para a família, e a gente está 1 ano e meio sem oportunizar isso para os alunos, né? Então, para o calouro é uma frustração. O professor também é. Eu eventualmente, faz tempo que eu não dou aula para sedes, para o início de curso, normalmente eu pego o semestre mais avançado, mas é uma frustração para o professor, mas para o aluno com certeza principalmente. Por quê? Eles estão na pós-adolescência, na juventude, está formando grupo. Tu lembra dos teus primeiros colegas da faculdade, aquele cara que estava na fila da matrícula, na época da fila? Sim. Hoje essa sistematização, e tem amizades que perduram pela vida, claro, desse grupo, né? Então, o EAD, lógico, ano passado, no momento de contingência, operação de guerra, era providenciar que o aluno tivesse o acesso básico. A questão da convivência e do acesso ao físico da instituição, tu fala, é emblemática. Estudei na URGS, estudei na Estácio, estudei na PUC, estudei na Unicinos. Eu andava no café tal, eu ia na lancheria, eu ia no corredor, na sala tal. Isso não vai acontecer. Então, as instituições, isso vale para a empresa também, claro. Não é? A universidade, claro, é uma discussão dogmática, né? Tem universidade que não entende aluno como cliente, mas eu respeito a posição, mas vamos dizer que é um usuário de serviço, né? Vale para todos, não tem experimentação. Isso às vezes é um diferencial, que eu ia comentar antes, vale na parte dos ativos, né? O Google lá, todo mundo lembra dele como, o cara pode descer num tobogã, tem uma área de recreação. Como é que tu faz isso no home office? Então, tem esses pontos que tu vai ter que superar. Envolve planejamento. E essas empresas em especial, isso é o ponto mais forte, né? É o atrativo de trazer profissionais. Para algumas é o ponto mais forte. É o DNA. Se pegar algumas empresas assim, esse é o DNA dessas empresas, principalmente as empresas mais modernas, né? Que a Exato. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. É o diferencial, né? E claro, a gente tem, tu falou, mas voltando nas instituições de ensino, tem esse grupo do meio também, quem já passou os 3 primeiros semestres, vamos dizer assim, que está no decorrer do curso, que é o grupo da expectativa, né? É o pessoal que acha que vai melhorar até o fim do seu curso. E tem o pessoal que está concluindo, que também é um grupo que vai ser frustrado. Sim, eu vou até te citar um caso. Antes da pandemia, eu era paraninfo de uma turma. E aí, quando estava para sair a formatura, nós estamos esperando até hoje o evento, né? Então, aí eu vi a frustração dos meus alunos por não poder participar daquele evento e tal. Então, pega mesmo, né? Pega, realmente. Pega. Bem lembrado. Como bate-papo é academia e mercado, e academia não deixa de ser um serviço também, né? Perfeito. É uma frustração. Tu não entrega todo o serviço que tu estava esperando receber. Exato. E é uma contingência. Então, as empresas também, isso é importante. A gente falou do canal, mas a gente tem que falar de produto e serviço. Como é que eu meço a minha taxa de sucesso? Hoje, a gente tem, por exemplo, opções de supermercado. No início da pandemia, estava todo mundo correndo atrás do supermercado que entregasse em casa. Tu contava nos dedos de uma mão, em Porto Alegre, que é uma capital, quais eram os serviços confiáveis que faziam isso. Exato. Agora não, agora a gente tem mais opções. Daí tu não está mais suscetível a aceitar um serviço, uma entrega errada, um serviço mal feito. E ao mesmo tempo a gente viu também, que eu falei dos microciclos, né? 2020 não terminou, mas ao mesmo tempo teve várias aceleradoras. O mercadinho de bairro hoje já tem aplicativo.
A feira de bairro, a feira da cidade, as feiras da cidade, produto orgânico ou feirão de produtor, tem aplicativo. Esses momentos servem muito para mudar o mindset, né? E acelerar algumas coisas. Não estava no planejamento estratégico, com certeza. Pode rasgar as referências bibliográficas sobre o Safari da Estratégia, do Mintzberg, pode rasgar, que virou tudo emergente ano passado, a gente estava conversando sobre isso antes, né? Então, claro, teve muita adaptação. A gente, quando fala de planejamento estratégico, acaba falando, naturalmente a gente coloca na nossa cabeça que são grandes empresas, mas o que está acontecendo agora é um ecossistema com mini microempresas, ou profissionais autônomos. Esse cara não pode abrir mão do planejamento estratégico também. E o planejamento está muito mais para bússola do que para régua. Muito bem colocado. Isso é um ponto. Muito bom. A gente não pode ser rígido demais, e claro, as empresas veem essa vantagem no Brasil também. Dado as condições políticas e econômicas, e está muito... Isso, planejamento estratégico europeu e americano também está muito vinculado à legislação. O que um contador faz na Dinamarca, tem uma equipe de 10 para fazer no Brasil para cumprir as obrigações. Exato. Então, a gente confunde um pouco de cumprir a legislação contábil, trabalhista, com planejamento. Mas vamos falar agora um pouquinho de teoria. Né? A gente vê muito assim, existem muitas teorias e muitos gurus até, vamos falar assim, que permanecem ao longo dos anos. Cria uma teoria lá atrás, 20, 30 anos atrás, e aí tu vais seguindo essa teoria e parece que ela se mantém sempre ativa. Tu acabou de falar, por exemplo, de Mintzberg, né? Falou do Safari de Estratégia. Pô, livro clássico, sensacional, né? Todo mundo que é de administração já leu, né? Em algum momento. E aí a gente vai adotando e considerando essas teorias sempre como válidas. E aí? Aconteceu em 2020. Essas teorias rasga tudo, joga tudo fora, esquece, invalida tudo, é um renascimento, nós vamos começar tudo de novo aqui com novas teorias, ou tu achas que elas se fortalecem, tu acha que quem planejou embasado nesses aí foi favorável, não foi? Qual é a visão da academia com relação às teorias? É óbvio que a gente não vai rasgar tudo, o carro está andando, né? E as rodas eventualmente vão furar e a gente tem que continuar trocando com o carro andando. Tem teorias que vão ser mais aderentes a determinado momento de determinada empresa. A gente sempre aprendeu assim, né? A empresa está no início, ela vai para uma escola do planejamento, já tem uma maturidade, vai para a escola do posicionamento, comprar por preço baixo, vender barato e assim por diante. Na verdade, as escolas, sim, eu acho que, pelo contrário, todo mundo tem que estudar cada vez mais estratégias para ter a possibilidade de se adaptar com maior velocidade. Então, tem estratégias que são mais aderentes ao teu momento do negócio, mas tu pode antecipar alguns percalços que tu vai enfrentar e já está preparado para isso. Por exemplo, estou falando de balcão, né, que é difícil, mas prateleira. Como é que tu vai fazer? Antigamente, se tu tem uma loja online, era estratégia. Hoje em dia é obrigação. Eu acho que esse ponto da teoria tu tem que começar a considerar. Tem coisa que não é mais estratégia, né? Não é teoria estratégica. Tu não pode dizer que é um diferencial teu ter um app, mas... verdade. Eu entrego no prazo. Ok? É o que eu esperava, né? Todo mundo entrega, né? Esse é o princípio, né? Ou deveria, né? Mas tu pode, sim, ter um relacionamento melhor com o cliente. O que vai acontecer é... a tua fidelização vai ter que passar por um refinamento, ou tu vai ter que passar a exercer esse papel, né? De fidelizar, de relacionar com o cliente... As tuas oportunidades vão ficar cada vez menores também. Antigamente a gente dizia na academia, cliente fiel é aquele que reclama, né? Que dá oportunidade de acertar. O cara que não quer o serviço, mas nem reclama. Hoje em dia o cara pode até reclamar, porque ele quer ter o seu momento também de crítico na internet, vai pontuar mal, vai criticar, etc. E vai comprar de outro. Hoje tem muito essa cultura da pontuação, né? Tem muito. Do cancelamento, da lacração. Exato. E assim por diante. Então, tem esse movimento tem empresas que podem ver oportunidade nisso também, prestar um ótimo serviço, uma empresinha pequena, ficar gigante de um dia para o outro, porque atingiu o foco certo. Perfeito. Então, acho que as escolas, na parte teórica, o que eu
reforçaria é posicionamento. E daí eu acho que um pouquinho vai também essa questão da ética nas relações de trabalho, a ética no tratamento dos consumidores. A gente viu N casos ano passado, alguns casos extremos, por exemplo, de agressão, até com morte, e a gente é uma coisa que não colocaria no planejamento estratégico, como lidar, como é que a empresa faz uma estratégia de crise, Perfeito. Por exemplo, tratamento de animais, teste com seres humanos ou com animais, trabalho escravo no exterior. O mundo é global e vai continuar sendo, e, independente da pandemia, a gente percebeu cada vez mais, né, que a nossa carne custa caro para a gente porque está indo para outro lugar, que a roupa custa caro porque está vindo de fora, que determinado insumo não chega porque alguém comprou primeiro, porque a cadeia logística fechou. Então, acho que cadeia é um outro ponto que tem que ser reforçado, né, na questão teórica. E daí tu vai ver, tem a escola do poder, a escola cultural. Eu acho que cada vez mais essa questão de relações entre fornecedores e empresas, né, que está na escola do poder, na política de negociação, por exemplo. O que é poder? É garantir que eu vou ter o menor preço ou garantir que eu tenho um fornecedor saudável para longo prazo? Hoje está todo mundo procurando um fornecedor que mantenha a promessa de entrega, né, dos insumos, não um cara que te venda mais barato. Perfeito. A gente está vendo, não estou falando da vacina, não cheguei nesse ponto, estou falando de insumo para produção de farinha para pão, que a gente tem crise de abastecimento, por exemplo. Exato. Então, eu acho que essa questão das relações, e falando um pouquinho, daí puxando para o meu assado, um pouquinho a brasa, a questão da sustentabilidade, né? O consumidor que ele quer um produto que tenha diversidade ou que atenda diversos públicos, quer que escute todo mundo, quer que seja sustentável, não o greenwashing só de parecer verde, tem que ser verde mesmo. Exato, isso é muito importante. Tem que devolver, de preferência, alguma coisa para a natureza, não só tirar. Então, os consumidores têm muita possibilidade de informação. Porque também com toda essa revolução da rede, da malha de telecomunicações, hoje tu tem acesso ao que está acontecendo, né, muito rápido, né? Não tem como esconder uma informação hoje em dia, né? Sim. E é impossível. Tu pode tentar disfarçar, tu pode fazer uma ação para passar dar uma laqueada, passar uma pintura por cima, mas as pessoas têm hoje recursos para descobrir o que aconteceu de fato, informar a sua opinião e informar a opinião do outro. Eu acho assim, se eu fosse dar um direcionamento para uma teoria de planejamento, eu iria na linha da escola da configuração. Perfeito. A escola da configuração é aquilo, não é emergente, eu não estou me adaptando, mas eu consigo modular o tipo de serviço que eu vou prestar e como eu quero prestar esse serviço. Perfeito. Eu acho que é interessante, eu vai olhar lá serviços acessórios, talvez o que eu venda seja complementar a outro serviço, eu não preciso fornecer aquilo, mas eu posso fazer parcerias. Eu acho que vai ser cada vez mais. E eu acho que o nosso horizonte de planejamento vai modificar também. Eu falei dos 3 meses, né, para curto prazo, mas eu acho que essa pandemia foi a primeira de um ciclo. Não sou biólogo, não sou médico, não sou especialista no assunto, mas era uma coisa muito provável de acontecer, né? A gente vai ter provavelmente uma crise hídrica no futuro, em função de mudanças climáticas, e vai ter outras doenças também acontecendo. Eu acho que isso tem que estar no horizonte de planejamento de qualquer empresa, qualquer empresário daqui para frente. Esses dias eu vi, inclusive, uma entrevista, um especialista dizendo assim, não, o problema não é se iria acontecer, era quando. Quando, né? Isso. É fato. Eu acho que isso é um ponto importante. É uma coisa que a gente, quando fala de bem-estar do colaborador, nunca pensou que eu tenho que proporcionar uma vacina. Pois é. Eu tenho que ensinar o cara a lavar as mãos? Não tinha, né? É uma coisa que para nós é muito natural, talvez pelo nível educacional e financeiro, IDH do Brasil até, sim, não é homogêneo, isso é um outro ponto, né? Sim. Eu sei que o alcance do canal é além do Rio Grande do Sul, lógico, é mundial, mas no Brasil não é homogêneo. Sim. Talvez no Rio Grande do Sul, se a gente sair da região metropolitana, também não seja, né? Em alguns polos.
Vou te fazer uma pergunta final aqui, talvez esteja todo mundo aqui ávido para saber. Tá, mas e aí, o que eu faço? Né? Se tu tivesse que dar uma resumida assim, pontuar quais seriam as principais coisas em termos de planejamento, de uma forma resumida, quais seriam, na visão de um grande acadêmico, em administração, quais seriam os principais pontos de atenção, né, para o planejamento desse ano também atípico aí de 2021? Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com 5 P's, né? A gente está acostumado com os 4 P's, P de produto, preço, praça, promoção e o P de pandemia. Eu acho que é um ponto, qualquer um dos pontos que tu vá abordar, planejar, tu tem que levar em consideração esse aspecto. Não tem como fugir. Tu vai falar de promoção. A promoção que eu estou fazendo durante a pandemia, ela é adequada, é relevante, não é ofensiva? De praça, como é que eu vou colocar, né? As pessoas não circulam. Como é que eu faço meu produto chegar? Quais canais eu estou utilizando? Esse canal é saudável? Vai continuar existindo? Perfeito. Por exemplo. E de produto, lógico, né? Daqui a pouco a gente vai ver, já tem higienizador em casa. Daqui a pouco a gente vai ver um produto autolimpante, ou que ele seja não tenha como ser contaminado por vírus ou bactérias, enfim, assim por diante. Então, eu acho que o grande ponto é esse, trabalhar a saúde mental e a saúde física das pessoas, seja clientes e colaboradores. Eu acho que vai ser o grande desafio. Eu acho que é muito legal a gente falar de home office, mas não é a realidade da maioria. Cresceu muito porque tem muito pouco também. Acho que esse é um ponto relevante. Perfeito. Aumentou 44%, por quê? Ainda é incipiente no Brasil por uma questão cultural, legal, e assim por diante, mas é uma realidade que vai acontecer, querendo ou não. Então, acho que isso as empresas têm que admitir. E uma questão que é trabalhar com realismo, não é pessimismo. A pandemia, não acredito que vai durar até o final do ano que vem. Vai. É realidade, não adianta. E não é ser pessimista trabalhar nisso. Pelo contrário, se eu for bem otimista e me preparar para essa duração, talvez eu vá ter vantagem com outros que não considerem isso uma realidade. Perfeito. Vira um diferencial competitivo, enfim, né? Acaba sendo um diferencial competitivo momentâneo. Procurar me adaptar ao que eu, de fato, sei que vai acontecer. Perfeito. E procurar, eu acho que a academia também está num momento interessante, que ela está aprendendo a lidar com a pandemia para gerar esses subsídios também. E já tem material sobre isso. Ainda talvez não tenham sido publicados todos, mas as revistas estão acelerando o processo de validação para que sejam publicados. Mas acompanhar, tem cabeças pensando no assunto, na pandemia, seja logística, produção, marketing, serviço, recursos humanos. Então tem subsídio na academia também que pode ajudar nisso. Perfeito. Branco, maravilha a conversa aqui contigo, acho que o nosso público sai muito satisfeito, gostaria de te agradecer a tua disponibilidade, o nosso canal fica com as portas abertas, já te convido antecipadamente para voltar aqui em algum momento, falar da tua produção acadêmica, né, que está concluindo aí também, faça desse canal a tua casa também. Muito obrigado, Delbrando. Não, obrigado pela recepção, me senti em casa. Acho que isso é interessante pontuar, né? A gente está afastado fisicamente, mas tenho sensação de pertencimento aí ao canal também. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. E fico à disposição. Maravilha. Prazer. Maravilha, muito obrigado. E aí, pessoal, gostaram? Bate-papo legal, né? Inteligente. Se gostou, curte aí, né? Compartilha, comenta, faz algum comentário, a gente vai ter maior boa vontade de te responder, né? E ajuda a divulgar o nosso canal. Te vemos em breve.